Oi, pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro episódio do mini curso Gestão Escolar na Prática, do Edify. E eu gostaria hoje de chamar a Andréia Fernandes, nossa coordenadora pedagógica de treinamento e desenvolvimento de professores, que é especialista em neurociência e mestre em educação, para falar com a gente. Bem-vinda, Andréia. Muito obrigada, Marina, pelo convite e fico muito feliz de falar sobre esse tema saúde mental, né? Principalmente nesse período aí pós-pandêmico, nem tão pós assim, mas que é fundamental nas escolas. E conta pra gente um pouquinho como que você vê hoje, conciliando educação e saúde mental, como que neurociência e educação se relacionam na prática. Antes de tudo, quando a gente fala nesse mundo educacional, a aprendizagem ela está muito ligada com a questão da neurociência. Mas o foco geralmente tem sido cognitivo, né? O conteúdo. E a gente sabe que a aprendizagem não é só conteúdo. Ela vai passar, né, a muitas ações neurofisiológicas e neuropsicológicas que elas precisam ser levadas em consideração quando a gente pensa no processo de aprendizagem. A gente não tem aprendizagem, Marina, sem memória, né? Principalmente memória de longo prazo. E o grande elemento que vai deixar mais sólida essa memória de longo prazo é a emoção. E muitas vezes ela é deixada de lado, né? Então, se eu tenho problemas relacionados à emoção, eu vou sim ter problemas relacionados à memória e, consequentemente, ao processo de aprendizagem. Então, estando no mundo educacional, olhar para essa saúde mental é a gente oferecer uma boa qualidade de vida para todos os nossos alunos, né? E acho que isso é um ponto importantíssimo aí para todos nós. E aí, nesse contexto, como que você vê assim, a pandemia afetando a questão agora, acho que universal, da ansiedade entre os nossos alunos, né? Como que a gente identifica isso na prática, no dia a dia das escolas? Como que a gente consegue identificar isso em cada um dos nossos alunos para conseguir, assim, ajudá-los? Bem, antes de tudo, não é fácil, né? Identificar a crise de ansiedade, a depressão, problemas relacionados à saúde mental, principalmente quando se fala de adolescência, né? Que já é um período aí bem mais complexo. Bem, todos nós passamos aí no período pandêmico e pós-pandêmico por muito medo, muita insegurança, muito problema de identificar a emoção pela qual a gente está passando. Quando a gente leva isso para o âmbito escolar, isso fica bem complexo. Primeiro, eu estou numa sala de aula com vários alunos, cada um com as suas próprias características, e como eu vou lidar com isso, né? Como eu vou identificar. Por que eu disse que é tão difícil identificar a questão da ansiedade e a questão da depressão? Porque muitas vezes as pessoas confundem isso com as características da adolescência. Nossa, mas ele está chorando, está nervoso, está suando muito. Mas a característica da idade, isso é coisa de adolescente, depois passa. Pode passar ou pode não passar. Então, como a gente identificar? Primeiro, antes de tudo, nós precisamos estar próximos dos nossos alunos, dos adolescentes. Mesmo dentro de casa, muitas vezes os pais, às vezes, se distanciam um pouco e falam, é questão da adolescência, eles gostam de ficar lá no mundo deles. Sim, tem uma parte que a gente vai, de fato, respeitar, mas a gente tem que entender que esse cérebro, principalmente nessa área cognitiva e mesmo na área emocional, ele ainda não está amadurecido. Isso leva um período aí de 25 anos. Coloca nesse período também a questão hormonal. Então, há uma grande confusão aí. Então, mas como é que a gente pode prestar atenção, né, nesses fatos? A ausência de atenção, às vezes é a sudorese, né, que a pessoa começa a suar demais, fica muito tenso, fica muito nervoso. Às vezes chora por nada, a gente fala assim, não é por nada, existe uma razão. O grande problema aí, Marina, é que muitas vezes o adolescente ele não tem esse autoconhecimento. Ele não consegue identificar essas emoções. Ao não conseguir identificar, ele não fala sobre elas. E às vezes você olha, a pessoa está super bem, mas por dentro, né, ela tem um processo ali, um colapso emocional muito grande. E aí tudo isso vai se acrescentando. De uma crise de ansiedade, quer dizer, da ansiedade ele passa por uma crise de ansiedade e ele passa por uma depressão, por exemplo. Né? Porque tudo isso vai sendo jogado aí embaixo do tapete. O nosso cérebro, ele é plástico. Existe a neuroplasticidade, o que é um processo maravilhoso, porque toda e qualquer informação que chega até o nosso cérebro, ele vai contribuir para que o nosso cérebro mude essas conexões neurais. Isso é saúde mental. A partir do momento que você
junta ansiedade e depressão, você faz com que esse cérebro perca a plasticidade. Ele fica mais rígido. Ao se tornar mais rígido, você tem menos opções. Então, você tem um problema. Se eu tenho aí bastante minha neuroplasticidade, cara, o problema está aqui, ninguém gosta de ter problema, mas eu consigo ver vários caminhos, alternativas, exatamente isso, Marina, para esse problema. Se eu estou num período de depressão e eu perco essa rigidez, eu me fixo num problema. Eu me fixo numa única solução, que às vezes não é a solução que eu vou conseguir. E isso tem sido um gatilho para muitos casos de suicídio. Por quê? Porque o adolescente, ou nem pré-adolescente muitas vezes, ele não consegue ver outras opções, ele não consegue identificar, ele não consegue falar sobre aquilo, e aí ele chega, né, a essa decisão final, que é o suicídio. Lembrando que o suicídio, ou a pessoa, né, o suicida, ele não toma decisão na hora, é uma coisa que ele já vem pensando, né, até que chega a esse ponto. E muitas vezes esses casos não são falados, né, principalmente na mídia, por uma questão de respeito também com as famílias, com a pessoa, mas é um problema bastante sério, principalmente quando você está dentro do mundo educacional. E nesse caso, Andréia, como que você vê o papel da escola, né, e de nós, educadores, que não tivemos necessariamente essa formação em como trabalhar essa plasticidade cerebral, essa questão das conexões neurais que ajudam os adolescentes, as crianças e os adolescentes, a não estarem numa situação como essa? Como que a gente consegue agora ajudar? Né? Como que as escolas conseguem se preparar e preparar seus professores para lidar com essas situações, dado que isso não faz parte, né, do nosso repertório enquanto formação? Perfeita a sua pergunta, Marina. Antes de tudo, conhecimento é fundamental, né? Na internet a gente tem muita informação, mas a gente precisa conectar essas informações e chegar ao conhecimento. Para as escolas, é muito importante elas olharem no mercado, né, e encontrar profissionais que entendam desse assunto e tragam esse assunto para a pauta da escola. Isso tem que estar presente na escola. E quando a gente fala de escola, vamos chamar os pais para esse debate, para esse tipo de conhecimento, porque muitas vezes os pais também não têm e às vezes eles também se sentem perdidos. O processo de você ajudar um adolescente ou um aluno no autoconhecimento, de você identificar os seus limites, né, as suas vulnerabilidades, saber lidar com os pensamentos, que vão surgir pensamentos bons e ruins. Todos nós temos. Saúde mental não é ser feliz o tempo todo, que é muitas vezes o que a mídia prega. Ninguém é feliz o tempo todo. É uma coisa que não se sustenta. E a gente os pensamentos positivos, negativos, emoções positivas, negativas, elas passam pela nossa cabeça o tempo todo. Mas nós precisamos identificá-las. Então, como ajudar, né, os nossos alunos, que foi a sua pergunta, alunos e professores? Primeiro, trazer o pai, né, ou trazer os pais para esse debate. Fazer com que esse tema seja parte da formação continuada dos professores. Porque quando a gente faz, né, o processo lá de formação na universidade, o foco é no conteúdo, o foco é na parte acadêmica ou na parte pedagógica, mas muitas vezes essa parte da saúde mental e da emoção ela é deixada de lado. Né? Ainda não faz parte da nossa cultura, do nosso dia a dia. Então, trazer isso para a formação continuada. E trazer isso para os alunos. Você ter grupos de trabalho ou grupos de estudo onde esses alunos estão envolvidos. E ali, nesses grupos, a gente consegue trabalhar aos poucos, Marina, como chegar... Eu não preciso falar que é saúde mental, mas eu fazer uma série de atividades com esses alunos onde esse processo de autoconhecimento, identificação de emoção, saber lidar com os pensamentos, com os conflitos, porque os conflitos existem, eles estarão presentes. Então, eu tenho aqui um cérebro que está aprendendo a lidar com a questão hormonal. O hormônio sempre esteve presente desde a infância, mas é na adolescência, por exemplo, em que ele vai ter que lidar com tudo isso. É um corpo que está aprendendo a lidar fisicamente, daí o neurofisiológico e o neuropsicológico. Então, esses dois lados, eles precisam entrar em equilíbrio. Mas como? Mediante o conhecimento. Então, é juntar aí, a escola levar isso para os pais, para a sua própria equipe. Eu falei de professores, mas na realidade, toda a equipe escolar, todos que lidam, né, desde quem fala bom dia, né, e tchau, com todos os alunos e envolver os alunos. Todos. Então, quando a gente consegue fazer aqui
uma interseção, né, de trabalho com essas 3 grandes frentes, eu acho que a gente consegue avançar bastante nesse campo da saúde mental, né, e da base emocional, que é tão importante para o nosso processo aí de aprendizagem e para a nossa vida. Acho que colocar nome nas emoções também é muito importante, né? Dado que eles não conseguem necessariamente identificar o que eles estão sentindo, como que a gente consegue fazer com que essa conversa seja mais fluida, com que essas emoções sejam identificadas, né, ao longo do processo de aprendizagem? Isso é difícil, Marina, até mesmo porque nós adultos muitas vezes não conseguimos identificar. Às vezes a gente fala, estou sentindo alguma coisa, eu estou incomodada, mas a gente muitas vezes é tanta informação, é tanta coisa que nos chega que a gente não consegue lidar, a gente não consegue parar, dar uma pausa para identificar esse tipo de emoção. Então, se é difícil para nós adultos, imagina para as nossas crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Mas, que não é o momento aqui, mas a gente pode falar isso depois, em outros momentos, há uma série de atividades que você pode, sim, fazer com os alunos, com a sua equipe docente e discente e com os pais, para poder ajudar nesse processo. Mas é preciso começar, né? Com certeza. E esse tema ele é super extenso, né? Então a gente precisa de quase que um dia inteiro para conversar sobre todos os aspectos desse assunto. Mas eu queria te agradecer, Andréia, pela presença aqui hoje e pela mensagem, né, que a gente está conseguindo passar para as nossas escolas. Obrigada. Então, muito obrigada aí pelo convite. Vamos focar na saúde mental. Bom, gente, gostaria de mais uma vez agradecer a Andréia pela presença aqui hoje. Começamos num highlight, num tema super bom e também numa pessoa fantástica. E gostaria de pedir que vocês assistam os próximos 7 temas, que são super relevantes à gestão escolar na prática, e lembrá-los que se vocês assistirem até o final, a gente vai ter uma super surpresa. E até já!